Semana passada, o Leandro ministrou sobre o primeiro livro de Coríntios. Nós começamos aí uma visão panorâmica do Novo Testamento. Praticamente no ano passado nós ficamos aí todo o Velho Testamento, né, nos 39 livros. Começamos ainda no ano passado o primeiro livro do Novo Testamento, que qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, né? O Evangelho de Mateus. A semana passada, o Leandro ministrou sobre a igreja de Corinto. E a gente viu como essa igreja era bastante problemática. Era uma igreja que estava tendo problemas de imoralidade, de divisões. E Paulo escreveu o primeiro livro de Coríntios, exortando essa igreja. E o segundo livro de Coríntios, ele surgiu justamente por causa dessa primeira carta e depois de uma carta de repreensão que Paulo enviou para a igreja. E ali surgiu um grupo, né, querendo pregar um outro evangelho, um falso evangelho, questionando a liderança de Paulo. E Paulo chegou aí à igreja de Corinto, mas lá ele foi muito mal recebido, voltou para Éfeso e, depois de um tempo, indo para Macedônia, ele encontrou com Tito. E Tito trouxe informações lá da igreja, informações que motivaram Paulo, dizendo que um grupo, ou grande parte da igreja, percebeu que tinham pisado na bola com Paulo, se arrependeram da rebelião, e Paulo celebrou muito com isso, e aí ele escreveu a segunda carta à igreja de Corinto. É isso que nós vamos falar hoje. Eu preparei um resumo de 10 folhas, irmãos. Eu não sei se vai dar para a gente ministrar em 2 horas, mas eu vou procurar ser bastante sintético, ok? É que é muita informação. Eu dividi os 13 capítulos em 4 partes. Do capítulo 1 ao 3, onde Paulo se revela e introduz a carta, né? Depois nós vamos ver aí sobre o capítulo de 4 a 7, ele falando sobre algo maravilhoso que nós temos que aprender, não só aprender e praticar, que é o ministério da reconciliação. Depois, no capítulo 8 e 9, ele começa a falar sobre os princípios para a contribuição no Novo Testamento, na Nova Aliança, e isso é muito importante, porque há muita confusão nessa área em relação à Nova e à Antiga Aliança. E no capítulo 10 ao 13, também uma área muito interessante, que são os princípios sobre autoridade espiritual. Ok, irmãos? Vamos viajar juntos, então, nessa visão panorâmica do segundo livro de Coríntios? Sim ou não? Sim. Amém? Abram comigo, então, no capítulo 1, do verso 8 ao 9. O texto diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa carta de Paulo é extremamente pessoal. Quero dizer com isso que Paulo se revela como um homem falho, como um homem que tem as suas dificuldades, que peca. Ou seja, ele não se coloca como uma autoridade como nós conhecemos no mundo secular. E isso é muito interessante, porque ao compartilhar, a não utilizar essa autoridade que ele tinha, né, de não ressaltar os seus pontos fortes, Paulo ele procurou se identificar com a igreja, principalmente no plano humano, né, mostrando que ele também é homem, que ele também é falho, que ele também tem os seus problemas e também tem as suas dificuldades. Assim como a liderança da IBB, assim como a liderança de qualquer igreja. E nós vamos ver no finalzinho do livro
dessa diferença, né, dessa autoridade espiritual e da autoridade secular. O objetivo principal dessa carta foi para que Paulo procurasse tranquilizar a igreja, que havia sido muito abalada com todos esses problemas, com todas essas dificuldades. Corinto foi uma igreja que realmente deu bastante dor de cabeça para o Paulo. Quando ele resolveu um problema, apareceram mais 3. Né? E não é muito diferente da nossa igreja hoje, né, irmãos? A gente tem muitos problemas, muitas dificuldades na igreja, e até aí, normal, né? Porque a igreja é um local de cura, um local de restauração, mas não é um local onde muitos irmãos encontram como acolhida para cobertura de pecados, de dificuldades, e não há uma solução para isso. Né? Então, Paulo exortou a igreja nesse sentido. Abram no capítulo 3, de 1 a 6. O texto diz o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outro ou de vós? Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestados como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, ele vivifica, ele não traz morte. Paulo, ele contrastou esse ministério da nova aliança com o ministério de Moisés. Logo no verso 12, no capítulo 3 mesmo: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Desvanecia tem a ver com estar acabando, estar apagando. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Essa antiga aliança não poderia ser comparada à nova aliança. O véu havia sido rasgado. Ao mesmo tempo que Moisés ele procurava esconder isso, né, do povo de Israel, Paulo, ele transparecia. O véu já estava rasgado. Paulo mostrava toda a fraqueza, a fraqueza que ele tinha, mas ele confiava no quê? Ele confiava que aquela igreja, como nós aqui, que aceitamos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E se nós temos o Espírito Santo que habita em nós, por mais dificultoso que sejam os problemas que a gente esteja passando, Deus pode mudar. Deus pode fazer diferente. Paulo confiava muito nisso. Paulo dizia para a igreja de Corinto que ele confiava muito nisso, confiava muito na igreja, dizendo que nós somos a carta viva de Cristo em nós. Amém, irmãos? Para nós sermos essa carta viva de Cristo, nós temos que nos submeter a Ele. Nós temos que buscar a Ele, nós temos que buscar ter relacionamento com Ele, e não apenas vindo num domingo participar de um culto. Isso vai nos fazer sermos cartas vivas, mas num viver diário, constante, buscando a Deus e tendo relacionamento com Ele. Essa é a primeira parte, onde Paulo se revela, essa primeira parte de Coríntios, do capítulo 1 a 3. Do capítulo 4 a 7, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Vamos ler no capítulo 5,
18 a 20. Versículo 18 a 20. O texto diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação está onde, queridos? Aonde está esse ministério da reconciliação? Está em você, está em mim, está na igreja. Amém? Nós somos igreja. Esse é o ministério que Deus nos deu para exercermos aqui na face da terra. Verso 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Trazer reconciliação em termos teológicos é conduzir à harmonia. E quem conduziu a essa harmonia foi a morte de Jesus Cristo, que nos colocou em contato direto com Deus. Até o Antigo Testamento, para eu ter contato com Deus, eu dependia de um homem, eu dependia de um sacerdote, né? Eu tinha que levar os meus pecados, as minhas falhas, eu tinha que levar um animalzinho lá para ser sacrificado, para que o meu pecado fosse perdoado, e esse perdão era temporário, né? Eu tinha que fazer isso constantemente. Eu dependia de um homem. Hoje não, né? Hoje, através da morte de Cristo, Ele nos reconciliou e nós podemos ter o quê? Harmonia nesse relacionamento com Deus, não dependendo mais de homem. Eu posso ter esse relacionamento com Deus de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, em qualquer lugar. Não somente aqui, mas no meu quarto, no local que eu trabalho, na minha família. Amém? E Paulo, ele enxergou isso aonde? Na igreja de Corinto, né? Ele enxergou isso numa igreja que estava afundada em problemas imorais e divisões. Ele não pensou o seguinte: eu vou lá e vou resolver o problema. Não. A ideia dessa carta é mostrar para a igreja, para aquelas pessoas, que eles tinham o ministério da reconciliação, ou seja, eles tinham o ministério de poder resolver, através de Jesus Cristo, os problemas que a igreja estava enfrentando. Isso acontece na nossa vida diária, né? Na nossa vida familiar. Por que, né, meu marido, minha esposa não melhora? Por que meu filho não se encaixa numa igreja? Por que a gente vive problemas financeiros? Então, são problemas que nós passamos no cotidiano, assim como a igreja de Corinto também passava. Pais que sempre repetem aos seus filhos, né? Por exemplo, lá em casa é uma luta, né? Giovana, Isabela, Léo, arruma a cama, arruma o quarto. E todos os dias a gente repetindo a mesma coisa. E muitas vezes, os nossos filhos, nós mesmos, nós não nos arrependemos, nós não confessamos, né? E aquilo lá demora e nós desanimamos. E os nossos filhos veem que nós desanimamos, e aí o que acontece? Eles se acham incapazes e o problema continua. Então, se você está passando um problema em casa, no relacionamento, um problema na área de reconciliação, creia, Deus pode fazer, Deus pode mudar. O que nós não podemos é nos conformar. Romanos 12, versículo 2, ele fala: não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Se a gente se conformar com o problema, o que vai acontecer? Esse problema vai aumentar, a gente vai sempre vivenciar com isso, com essa dificuldade, e não vai gerar crescimento espiritual. Deus não te fez para isso. Deus te fez um solucionador de problemas. Deus te deu o ministério da reconciliação. Deus quer que você confie, tenha fé nele. Se Cristo habita em você, se Cristo habita naquela pessoa onde você vê a dificuldade, onde você vê o problema, Deus pode resolver. Só que depende do quê? Depende da minha postura. Muitas vezes não utilizar a arma carnal, né? De chegar pela força, pela repreensão, né? Pelo xingamento. Isso aí são armas carnais. Resolve? Não resolve, né? Paulo a palavra de Deus nos orienta a usar aqui armas espirituais, oração, né? Uso da palavra, buscar em Deus a solução, não buscar naquilo que é visível, naquilo que nós vemos. Olha só que
o que Paulo escreve no capítulo 4, de 16 a 18. 4, 16 a 8. Por isso, não desanimemos. Então, Paulo, se você tem essa dificuldade, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E um detalhe, né? As coisas que se veem, além de elas serem temporais, elas mudam. Né? Um prédio muda, uma criança ela muda, ela passa a ser adolescente, a ser jovem, cresce. As coisas que nós vemos, elas mudam, elas envelhecem. Elas muitas vezes são destruídas. Se essas coisas mudam, por que um problema de relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, um problema financeiro não pode mudar? Pode mudar ou não pode? Principalmente quando nós enxergamos as coisas que são invisíveis, que são eternas. Capítulo 5, verso 1. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfaz, ela muda, ela deteriora. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, onde? Nos céus. Se eu não tiver essa visão de eternidade, eu vou ter uma visão limitada, eu vou ter uma visão no problema, na dificuldade que eu passo nessas coisas que a gente vê. E aí o que acontece quando a gente fica focado nessas coisas? O problema cresce. Né? E se o problema cresce, a gente não vê solução. E se a gente não vê solução, a gente acaba também não enxergando aquilo que é eterno. Então, queridos, a gente precisa focar nas coisas de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Senão, a gente vai estar focado em problemas. E nós não vamos exercer esse ministério maravilhoso que Deus nos deu, que é o ministério da reconciliação. Ok? Ações, vejam capítulo 5, verso 20. Diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus quer te usar para exortar no amor, logicamente, a pessoa que não está conseguindo crescer, não está conseguindo dar certo. E Deus quer te usar, porque você é um embaixador. Eu sou embaixador. Você tem o ministério da reconciliação. A gente tem aquela mania de se apoiar, né, em tudo, né? Não, vamos chamar o pastor para orar e para fazer isso, vamos chamar aquela outra pessoa, vamos levar isso. Não, muitas vezes Deus quer te usar. Ele quer te usar como embaixador para esse ministério da reconciliação. Só que nós vamos somente ser usados se a gente reconhecer isso. Enquanto a gente não reconhece isso, a gente sempre vai ser um dependente espiritual, um capenga, né? A gente vai precisar de muletas, né? Para podermos continuarmos a nossa caminhada em Cristo. Deus não quer isso. Deus te fez a imagem e a semelhança dele, para quê? Para você dar certo, para você fazer as outras pessoas, as quais ele deu na sua vida como relacionamentos principais, darem certo também. Então, esse ministério está sobre a sua vida. Ok? É lógico que a igreja, ela traz ferramentas importantíssimas. Aqui nós temos a ferramenta do discipulado, onde leva as pessoas a reconhecerem, a terem um relacionamento com Deus, a melhorarem esse relacionamento com Deus. É através do relacionamento com Deus que eu vou reconhecer esse ministério na minha vida. É através do relacionamento com Deus eu vou entender qual é o propósito que Ele tem na minha vida. Eu vou entender que eu sou uma carta escrita, que eu sou embaixador, que eu tenho o ministério da reconciliação. Através do quê? Do pastor Denis falando, do Leandro falando? Não. Através do meu relacionamento com Deus que eu vou entender isso. Agora, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu nunca vou entender os benefícios que Deus já deu para você no mundo espiritual. Já está nas suas mãos, basta você reconhecer. Além do discipulado, nós temos o quê? Nós temos
os grupos familiares, né? Onde tem ali, o objetivo é relacionamento entre as pessoas, entre a igreja, porque nós passamos muitas vezes dificuldades, onde nós necessitamos, né, de oração, nós necessitamos de ajuda, como a Gerane colocou aqui, um ajudar o outro, é necessário isso. Deixa eu falar um pouco, senão a gente não vai terminar isso aqui hoje, né? Mais algumas recomendações nessa parte. No capítulo 6, do versículo 14, nenhuma comunhão com os incrédulos. Então Paulo escreve aí o que há de comunhão entre a luz e as trevas. O que há de comunhão entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que serve o mundo? Não há comunhão. É uma recomendação que Paulo faz nesse trecho da carta. No capítulo 7, de 9 a 10, ainda dentro do ministério da reconciliação, capítulo 7, de 9 a 10, o texto diz o seguinte: agora me alegro não porque fossem contristados ou entristecidos, né? Mas porque fossem contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza é uma grande sábia que nós temos na nossa vida. Muitas vezes um cristão triste não quer dizer que ele esteja desmotivado e com desesperança. Um cristão triste, muitas vezes ele está triste, causado por algo que ele fez errado e ele se arrependeu daquilo. Agora, a tristeza, segundo o mundo, é quando uma pessoa faz algo errado, né? A gente teve o fato aí do dinheiro na cueca, não é isso? A pessoa foi pega em flagrante lá, né? Ela ficou, com certeza ficou triste, mas uma tristeza que causou o quê? Remorso e não arrependimento. O arrependimento é aquilo que nós fazemos errado e nós não queremos repetir de novo. Nós ficamos tristes porque nós deixamos o nosso Deus triste, aquele que nos deu todas as coisas. Enquanto a gente não passar por esse processo de arrependimento, as coisas não são consertadas na nossa vida. Deus deu essa receita. A partir do momento que todos nós pecamos, todos nós temos pecado, o que nós precisamos fazer? Reconhecer o pecado, se arrepender, confessar e abandonar. São 4 etapas, né? Reconhecer que eu estou pecando. Muitas vezes o orgulho não deixa. O orgulho não deixa eu reconhecer que eu estou pecando. Depois que eu reconheci, eu passo por um processo de arrependimento, e é um processo que traz tristeza, mas é tristeza segundo Deus, né? Uma tristeza que me traz crescimento. Após a tristeza que me traz crescimento, que é o arrependimento, existe a confissão. Eu confesso o meu pecado, peço perdão, né? Peço perdão a Deus, peço perdão para a pessoa que eu ofendi e abandono o pecado. É essa receitinha de bolo, simples assim. É essa receita que me faz crescer espiritualmente, que me faz exercer esse ministério da reconciliação. Queridos, vamos lá. Capítulo 8 e 9. Paulo fala muito aqui sobre contribuição. Que esse capítulo 8 e 9, ele fala da contribuição do ponto de vista da nova aliança, não do ponto de vista da antiga aliança. Lendo aqui do versículo 1 ao 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua o quê? Generosidade. Generosidade, ele traz para nós riquezas, porque eles, testemunho eu, não à medida das suas posses e mesmo acima delas, mostraram-se voluntários, pedindo-nos com muito rogos e graça de participarem da assistência aos santos. Mesmo sendo uma comunidade carente, mesmo sendo uma comunidade sem muito o que der, muito o que oferecer, foi uma comunidade que rogou para que pudesse contribuir, para que pudesse
trabalhar essa área de generosidade. É isso que nós vamos falar rapidamente para vocês, o que Paulo fala sobre isso no contexto da nova aliança. Vocês não vão encontrar no Novo Testamento nenhum apelo sobre dízimo, nem comícios feitos pelos apóstolos e pelos evangelistas, e nem festas para angariar fundos. Vocês não vão encontrar isso no Novo Testamento, ok? Paulo, ao invés de mandar a igreja, olhem só no versículo 8 e 9, no capítulo 8 mesmo, tá? Não vos falo na forma de mandamento. Eu não estou ordenando, não estou mandando para que vocês contribuam, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, os tornasseis ricos. Maior exemplo de generosidade não há. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo rei, ele se fez homem, ele se fez pobre, para oferecer para nós a sua riqueza. Não há maior exemplo de generosidade que essa. E Paulo, ele, no verso 8, ele, ao invés de mandar, de coagir, ele ensina, ele encoraja o ato de generosidade. O Romanos capítulo 12, verso 1, você não vai encontrar que seja feita uma oferta, né, em dinheiro, mas a oferta da sua vida, porque se você entrega a sua vida a Deus, tudo que você tem é dele. E você vai perceber que, se você, como mais uma vez a Gerlane colocou aqui, se você tem um irmão que está necessitado, e você vê, você tem uma carência de recursos e você pode dar esse recurso, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ser incomodado a fazer isso, não por obrigação, não por coação, não por manipulação, mas por amor. É isso que Paulo coloca. Dar em nossas escolhas, colocarmos como que nós devemos contribuir, como que nós devemos dar. Em nossa escolha, nós devemos colocar em primeiro lugar Deus. Se nós entendemos que Deus é dono de todas as coisas, inclusive do dinheiro que está no meu bolso, eu preciso colocar isso diante dele. E reagirmos de forma amorosa às necessidades da igreja. Eu não posso ficar de braço cruzado tendo recurso, sendo que há uma carência na nossa igreja, sendo que há um irmão passando necessidade, passando fome. Existe na igreja irmãos que passam fome, passam necessidades, e o orgulho não deixa que essa pessoa chegue e se manifeste também. O orgulho também. Se você passa necessidade e você fica e guarda isso para você, você está pecando. Por quê? Porque você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma igreja. Na igreja primitiva, no Novo Testamento, não havia, como eu falei para vocês, programas, prédios para financiar, eventos para sustentar. O foco era o corpo, o foco era pessoas. Pessoas é sinônimo de igreja. Igreja não é prédio. Por que nós nos reunimos no hotel? Muitas pessoas vêm aqui e falam assim: puxa vida, não tem uma igreja, um prédio com aparência de igreja, para eu sentir que eu estou na igreja? Não. Por quê? Porque quando a gente sair e deixar essa sala vazia, isso aqui não é mais igreja. Igrejas são pessoas. Tá? E nós existimos para quê? Na área de generosidade, para sustentar esse corpo. Outros princípios aqui em relação à generosidade que Paulo coloca, no verso 12 a 15. Olha só que interessante. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, o que pouco, não teve falta. Então, Deus está falando o quê? De um equilíbrio. É triste a gente ter comunidade onde tem pessoas que têm muito e tem pessoas que passam necessidades. E isso não é o foco.
Eu até assim, em termos da nossa igreja, né, nós temos muitos trabalhos na área de ajudar o próximo, né? Nós temos o ministério, verdade bíblica, que é o quê? Levar a palavra de Deus a pessoas que não têm esse acesso e essa facilidade que a gente tem aqui em São José dos Campos. Em todo lugar tem uma igreja, né? Tem lugares no Brasil que as pessoas são carentes, elas não têm, muitas vezes não tem nem Bíblia, não tem nenhuma pessoa que fale da palavra de Deus. E o Verdade Bíblica é um ministério que utiliza rádios para chegar em locais onde normalmente missionários não chegam. Nós temos lá o trabalho com crianças carentes, que é o Fazendo a Diferença. Nós temos lá o trabalho de curso de teologia para falar e para fazer com que as pessoas elas tenham conhecimento para que elas não sejam, né, manipuladas por falsos líderes. Nós temos o trabalho do Espaço Jovem, do irmão Sidney aqui, que fez trabalhos maravilhosos no ano passado. Então, razão para você contribuir não falta. Não falta razões para nós contribuirmos. E boas razões. E o resultado disso, capítulo 9, de 15 a 18. Ou melhor, capítulo 9. Aquele, versículo 13, desculpa. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Né? Dar com alegria, sem pesar. Capítulo 9, verso 7. O texto diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você tem liberalidade, não é? Se você não dá, né? Como a gente já ouviu muito, né, por aí, se você não der, se você não contribuir, né, o devorador vai estar na sua casa, né? E as pessoas muitas vezes elas contribuem com medo, né, de acontecer alguma coisa. Dar é semear, o capítulo 9 mesmo, de 6 a 11, a lei da semeadura. E isso afirma: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então é uma lei espiritual. Amém? Se você é generoso, você colhe fruto disso. Encerrando, hein? Finalmente, né? Capítulo 10 a 13, Paulo fala de uma coisa muito interessante também, que é a autoridade espiritual. A autoridade, ela vem de liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Quanto maior liberdade eu tenho, maior autoridade. A autoridade espiritual é aquele que incentiva e não limita a autoridade de outro, de escolha de outros. Não há uma diferença. A autoridade espiritual é aquela autoridade que faz com que a pessoa cresça em liberdade. A autoridade, muitas vezes, que nós conhecemos como uma autoridade que manipula, que coloca jugo, peso sobre as costas das pessoas, não é essa autoridade que Deus estabeleceu. Essa autoridade espiritual, ela não está baseada em posições, e sim em habilidades e dons que Deus deu para você. E tem como objetivo edificar, segundo o versículo 8, capítulo 10, verso 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. A autoridade espiritual sempre é exercida para levar o corpo, a igreja, a depender do Pai. A autoridade espiritual é levada num discipulado, por exemplo, a levar o discipulando a depender do Pai. Não é aquela autoridade que você tem lá, Deus, o líder espiritual, depois vem você.
Ou seja, para você acessar Deus, você precisa acessar através do líder espiritual. Aquele líder, ele manipula as informações. Deus me disse e me deu um direcionamento aqui para a IBD. Nós vamos agora, a partir da próxima semana, nós vamos aí doar todos os nossos carros, porque a gente precisa construir uma sede nova aqui em São José dos Campos. Ok? Deus me falou isso. E aí, eu coloco peso sobre a costa de vocês. E ai de vocês se vocês vão vender os seus carros para entregar esses valores para a igreja. Lembrem-se do que aconteceu lá na igreja primitiva. Ok? Não é essa a autoridade que Deus instituiu. A autoridade que Deus instituiu, nós temos Deus, nós temos aqui o líder espiritual, e do lado do líder espiritual está o seguidor de Cristo. Ou seja, tanto o líder como o seguidor têm contato direto com a liderança suprema que é Deus. Eu não dependo de uma pessoa para ser liderado no sentido assim de discernimento de posições espirituais que eu devo tomar na minha casa. É Deus. Senão, o que acontece com esse líder espiritual? Ele é massacrado, né? Porque ele vai ter que resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo. Isso não é isso, né? Não é esse o foco, não é esse o objetivo. Amém? Queridos, eu tenho muito que vos falar, mas não há tempo, né? Tem bastante coisa aqui ainda para colocar, mas eu gostaria de terminar aqui com o versículo, capítulo 12, verso 9, onde o texto diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais essa graça é suficiente. Mais nós independemos dos resultados das dificuldades que nós estamos vivenciando. Paulo colocou que ele tinha uma grande confiança nos cristãos de Coríntios, assim como Deus tem uma grande confiança em cada um de nós. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Tenha certeza disso. A graça do Pai te basta. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Nós somos cartas escritas, não aqui somente, mas a nossa família, no nosso ambiente de trabalho. As pessoas, elas devem ter uma leitura de Cristo aonde você estiver, na sua vida, nas suas atitudes. Não é o fato de você carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é o fato de você ser religioso, mas é o fato de você ser filho de Deus. Não existe cargo maior, apóstolo, pastor, presbítero, diácono, do que ser filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Deus nos capacita. Tudo que você precisa para dar certo, no mundo espiritual já está disponível. É só você reconhecer. Só que você só reconhece isso se você tiver intimidade com o Pai, para Ele te revelar aquilo que você precisa. Segundo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, numa igreja como a de Corinto. Temos o ministério da reconciliação, que é levar a Deus através de Cristo, não acusando o próximo, mas levando o amor. Se alguém te fez mal, perdoe. Né? Se você está com um problema sério, né, de falta de reconciliação, ore para Deus, para Ele te capacitar. Você é embaixador, você é um ministro nessa área de reconciliação. Generosidade, perceba se há necessidade no seu meio, perceba, né? Procure ver, procure estar atento a essas coisas. Reparte, ajude instituições, faça com alegria, participe ativamente, de maneira que sejam tributadas graças e honra a Deus em todas as coisas que você fizer. E finalmente, reconheça o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre o seu líder. Tenha livre acesso a Deus, foi por isso que Cristo morreu. Não seja um cristão engessado, um cristão dependente, um cristão que vive na sarjeta. Cristo não te fez para isso. Cristo te fez para você, nele, ser capaz em todas as áreas, em todas as dificuldades da sua vida. Amém?
A irmã gostaria de dar uma palavrinha de agradecimento, rapidinho, que a gente já está na irmã Marli. Bom dia a todos, graças e paz a todos vocês. Eu estou aqui para fazer um agradecimento. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Senhor por poder estar aqui com vocês. E é muito importante, principalmente, foi logo no início, quando o pastor Denis falou, né, sobre memória. O diabo, ele é mestre em fazer a gente esquecer a palavra, esquecer tudo que Deus faz por nós. E o salmista Davi, ele fala no Salmo 103, né, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios, porque é o Senhor que nos cura, é o Senhor que perdoa os nossos pecados, e Ele renova a nossa vida a cada dia. Ele renova a nossa vida como a da águia. E então, meu agradecimento em primeiro lugar ao Senhor, porque o ano passado foi um ano de muita luta. Vocês sabem disso, muitos de vocês sabem disso, mas graças a Deus, eu posso dizer que é um milagre eu estar aqui, porque eu tenho carta do meu médico para um outro médico que o meu estado era gravíssimo. Porque, graças a Deus, já terminei as químios. Esse ano eu já declarei sobre a minha vida que é um ano de bênção, é um ano de renovação como da águia. E eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês, a todas as irmãs que com carinho me enviaram aquela cesta maravilhosa, cestas de fruta, aquelas que fizeram com muito amor, aqueles bolos, estavam deliciosos. Eu, meu marido, minha filha, nós pudemos assim desfrutar com carinho dessa alegria. Para cada pedacinho, para cada fruta que eu estava ali degustando, eu estava assim, com meu coração agradecido e falando ao Senhor: Senhor Jesus, abençoe a cada uma pessoa que contribuiu, que colaborou, que fez esses bolos. Muito obrigada. Jesus. Bom te ver aqui, viu, Vande? Bem. Glória a Deus. Olha o Vande aí, está de volta. Voltou. Obrigada. Irmão, glória a Deus. Eu disse isso. Nós não podemos perder a essência de ser igreja. Não é nos tornarmos uma mega igreja grande, cheia, não é disso. Ninguém quer isso. Nós não queremos perder isso. E crescermos juntos na palavra do Senhor. Fica de pé. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, o encorajamento do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, não apenas hoje, não apenas sobre 2014, mas todos os dias da sua vida, em nome santo de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Deus abençoe, um bom domingo, em nome de Jesus. Os jovens e adolescentes podem falar com o Leonardo a respeito do acampamento. Se o problema é dinheiro, fala comigo, tá? Fala com o Leonardo, fala comigo que eu já passo a conta aqui rapidamente para... Deus abençoe.